A gente vai conversar agora com a Raquel Gontijo. Ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC em Minas. Professora, tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço muito bem, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, fazer um esforço enorme para explicar para quem está em casa. Primeiro, né, se a ONU não fizer nada, a ONU perdeu a razão de existir, né? Porque alguém pega, rasga qualquer tipo de tratado internacional de preservação de respeito à soberania das nações. E a ONU nada faz, perdeu o seu papel. O que a gente pode esperar diante dessa reunião do Conselho de Segurança hoje e que tipo de impacto prático pode ter uma resolução da ONU? Essa é uma ótima pergunta. O Conselho de Segurança, ele é todo travado do ponto de vista da sua estrutura, de como a ONU foi construída. Então, o Conselho de Segurança ele tem 15 Estados-membros, sendo 5 membros permanentes com poder de veto. E um desses membros com poder de veto é justamente a Rússia. Essa estrutura ela foi formada lá em 45 como uma garantia para que a ONU nunca fugisse demais aos interesses das grandes potências, porque na percepção das grandes potências na época, isso justamente faria com que a ONU perdesse o sentido, se tornasse uma organização vazia, como havia sido a Liga das Nações. E isso que nós estamos vivendo hoje é um dos maiores testes que a ONU já passou, possivelmente vai levar a uma redefinição de qual é o papel do Conselho de Segurança pela impossibilidade de lidar com essa crise. Historicamente, existe a possibilidade de passar para a Assembleia Geral a autoridade para tratar de determinadas questões quando o Conselho de Segurança fica travado pelo veto de um dos membros permanentes, mas todas as resoluções da Assembleia Geral são puramente recomendatórias. No caso do Conselho de Segurança, em tese, as resoluções elas são vinculantes, elas em tese, são obrigatórias para os estados, mas a ONU sempre esteve sujeita às dinâmicas de poder dos estados. Então, ela sempre esteve muito constrangida do ponto de vista do que ela consegue forçar, induzir os estados a fazerem. Qual vai ser o significado de qualquer ação do Conselho de Segurança agora? Puramente simbólico. É uma forma de dar respaldo para ações que virão dos Estados Unidos, da OTAN, da União Europeia. Então, é uma forma de dar mais legitimidade para qualquer resposta que venha de outras fontes. O Conselho de Segurança em si, ele tem muito pouca capacidade de ação concreta nessa situação. É uma forma de sinalizar, de dialogar através de sinais com a Rússia, com o Putin nesse momento. A gente está de novo. Se você chegou agora, essa é Raquel Gontijo, ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC de Minas. A gente vai seguir com ela. A gente vai dar uma olhadinha assim que o Edu puder. Lá está tudo pronto para a divulgação da resolução do Conselho de Segurança da ONU diante dessa... Aqui, professora, obrigada. Aí, esse vai ser o palco do anúncio desses grandes líderes globais. A expectativa muito forte para que a China abrace a ONU, abrace o Ocidente na condenação enfática à ação da Rússia. Professora Raquel, por que tanta gente preocupada com o que está acontecendo, né, com o alinhamento da China? A China tem seus problemas, Taiwan, por exemplo, é um problema doméstico para a China, então ela tem ela própria ali questões em seu quintal, né, que emulam um pouco esse sonho. Vou usar uma palavra aqui em inglês que o Biden usou, né? Delusional, né? Essa coisa meio amalucada que Putin resolveu fazer com um país de mais de 40 milhões de habitantes. Porque é importante para o Ocidente que a China venha na condenação a isso. Isso é Kiev na madrugada de hoje. Perfeito. A China hoje, ela tem, primeiro, uma economia de enorme peso no sistema internacional. Então, se houver qualquer tipo de alinhamento da China com a Rússia, o que me parece pouco provável nesse momento, um alinhamento direto, seria um impacto muito grande para as relações econômicas, com repercussões para acordos comerciais, para o mercado financeiro. Então, seria uma repercussão muito grande. E a China também tem aumentado muito a sua capacidade militar nos últimos anos, investindo pesadamente, por exemplo, na sua marinha, tentando se consolidar ao longo dos últimos anos como uma das maiores potências militares no mundo. Durante os últimos anos, muitos estadunidenses têm dito que a Rússia não era mais o principal problema, a principal ameaça, a principal preocupação dos Estados Unidos seriam a China. Então, imaginando, se a gente pensar no imaginário dos Estados Unidos, um eixo China-Rússia seria o sinal do fim dos tempos, seria o sinal de que tudo fugiu de controle.
Essa posição da China hoje ela é muito delicada. A Rússia ela está sendo isolada no sistema internacional. Nós estamos acompanhando os pacotes de sanções que estão sendo impostos, negociações pesadas para que a Rússia seja excluída de vários mecanismos de cooperação internacional. E se houver um alinhamento da China com a Rússia, é claro que isso vai repercutir também para a China. E a China tem muito a perder nesse tipo de situação, mas é claro que se a China optar por se aliar com a Rússia, todo mundo tem muito a perder. E a gente também precisa... Pode concluir, claro, pode concluir. Não, e a gente também precisa lembrar que enquanto Estados Unidos e Rússia têm os dois maiores arsenais nucleares do mundo, a China tem uma capacidade nuclear extremamente robusta também. Exato. Então, assim, além desse que seria o alinhamento perfeito para o maior inferno astral da humanidade, né? Praticamente, assim, não haveria força possível capaz de conter, talvez, essa aliança sem que a humanidade fosse destruída, né? Porque é isso. Mas Xi Jinping, professora, ele tem trabalhado para, de certa forma, modificar a imagem da China. É como se fosse uma ditadura moderna, digamos assim, né? Uma coisa... Ele está tentando transformar a China numa coisa mais palatável para o Ocidente. Essa é uma oportunidade de ouro para mostrar que a China deixou ou não é mais um país que deva ser tratado pela comunidade internacional como ameaça ou pária, né? É um player importante na economia, é um player importante na guerra e pode ser um player importante no avanço civilizacional de todas as nações. Então, assim, é uma oportunidade de ouro para ele fazer um senhor gesto para o Ocidente também, né? Com certeza, seria um gesto muito significativo, mas considerando que a China é vizinha da Rússia. A gente nunca pode esquecer também essa questão geopolítica. Às vezes a gente pensa muito na Rússia europeia e a gente não pode esquecer da Rússia asiática. Então, a China anda numa corda bamba, assim como a OTAN, assim como a União Europeia. Hoje, todo mundo está em uma corda bamba tentando equilibrar múltiplos interesses e múltiplas forças que estão em jogo nesse processo que o Putin desencadeou. Professora, já que a senhora citou a OTAN, eu acho importante, assim, a Europa está virando uma verdadeira panela de pressão, né? 2 dias de bombardeio, rapidamente, isso foi ressaltado pelo secretário-geral da OTAN, muito rápido a OTAN decidiu, em 48 horas, que vai botar tropas à beça nos países bálticos, nos países que estão próximos à Ucrânia e também próximos à Rússia, e tratam agora Vladimir Putin como uma ameaça à Europa como um todo. Lembrando, hoje, se você chegou agora, hoje chegou o primeiro carregamento publicamente reconhecido como munição de um país aliado da OTAN, da Polônia, para a Ucrânia, para ajudar os ucranianos a reagirem aos ataques russos, como vocês viram aí, os russos, inclusive, trabalhando bastante para acabar com as baterias antiaéreas da Ucrânia, e a Ucrânia está recebendo novas baterias antiaéreas da Europa e dos Estados Unidos. Qual é o peso desse gesto da OTAN para um homem como Vladimir Putin, que costuma dobrar a aposta quando pressionado e está se dirigindo ao mundo num tom de absoluta ameaça, né? Ele chegou a insinuar, não disse com todas as letras, mas insinuou o uso de arma atômica, né? Disse que o mundo veria algo jamais visto se ousasse atentar contra a segurança da Rússia. Essa é uma questão muito interessante, porque o que o Putin fez foi uma aposta de que a OTAN não estaria disposta a escalar o conflito diretamente, entendendo que uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia seria um custo inaceitável para a humanidade, para o mundo inteiro. Então, o Putin pagou para ver que, de fato, a OTAN não estaria disposta. Só que, a partir do momento em que a OTAN não se envolve diretamente no conflito da Ucrânia, a OTAN perde credibilidade na sua capacidade de dissuadir futuros ataques da Rússia. E a gente precisa lembrar que a situação ali do leste europeu não é só uma questão da Ucrânia. Tem outros países que, historicamente, também têm muito temor de um avanço da Rússia sobre os seus territórios. O exemplo muito clássico são os países bálticos, que já fazem parte da OTAN, em parte por conta desse temor de um avanço russo sobre os seus territórios. Então, existe esse medo de uma herança soviética que leve a futuros movimentos expansionistas da Rússia. E agora a OTAN ela precisa fazer uma contra-ameaça. É muito perigoso a gente achar que essa mobilização de tropas vai
influenciar diretamente o conflito na Ucrânia. Pode ser que influencie, pode ser que seja um movimento de pressão sobre a Rússia nesse momento, mas a gente tem que pensar também no jogo de longo prazo. Essa movimentação de tropas para os países europeus, particularmente do leste europeu, particularmente países do entorno da Ucrânia, é uma forma de sinalizar para a Rússia que qualquer outro avanço vai envolver uma escalada direta contra a OTAN. Então, é como se a OTAN passasse o custo de novas decisões para a Rússia, querendo indicar se a Rússia continuar com essa política expansionista, o risco de uma guerra nuclear vai ficar muito elevado. Então, essa movimentação é uma movimentação pensando nesse jogo também de longo prazo e não só nesse momento que nós estamos vivendo agora. Professora, eu vou pedir para a senhora ficar comigo. Saiu agora, gente, a gente acaba de receber. É muito, muito, muito importante. Saiu agora, segue comigo, Raquel Gontijo. Atenção, a Casa Branca soltou um pronunciamento do presidente Joe Biden sobre a reunião dele com os outros líderes da OTAN. Atenção, a Casa Branca soltou um pronunciamento do presidente Joe Biden sobre a reunião dele com outros líderes da OTAN. A gente está falando sobre essa panela de pressão, grosso modo, o termo que eu dei aqui, para o que está acontecendo ao redor da Ucrânia e da Rússia. Diz o comunicado. Atenção, se você chegou agora, é informação nova. Obrigada, está na sua tela. Hoje eu me encontrei com outros líderes da OTAN para discutir o nosso compromisso com a defesa coletiva e a segurança do transatlântico. Enquanto o presidente Putin, isso é Joe Biden, ameaça os próprios fundamentos da paz e da segurança internacional, a OTAN está demonstrando cada vez mais que defende a liberdade e a democracia. Como eu disse ontem, segue Biden, os Estados Unidos defenderão cada centímetro do território da OTAN. Atenção, Estados Unidos, 2 pontos. Defenderemos cada centímetro do território da OTAN. O nosso compromisso com o artigo 5º é firme. Que artigo é esse? É o artigo que estabelece que se houver o ataque a um país da aliança, da OTAN, todos os outros países respondem em instantes. O que Biden diz? Ordenei o envio de forças adicionais para aumentar nossas capacidades da Europa. De novo, Biden envia mais forças militares para defender esses países da Europa. Isso é muito importante. Também enviei o uso de novas forças ali para capacitar o pessoal da OTAN. Vamos seguir aqui, olha. Saúdo fortemente a decisão de ativar os planos defensivos da OTAN. Essa decisão é inédita na história da OTAN. Para fortalecer a nossa postura coletiva, bem como os compromissos de nossos aliados de enviar forças terrestres e áreas adicionais para o flanco leste e forças marítimas do extremo norte. Ou seja, os Estados Unidos e a OTAN estão se armando por terra, mar e ar também, assim como a Rússia invadiu a Ucrânia. Segue Biden, o presidente Putin falhou em seu objetivo de dividir o Ocidente. A OTAN está unida e resoluta, como sempre, e manterá a porta aberta para os estados europeus que compartilham nossos valores e que um dia possam procurar se juntar à nossa aliança. À medida que navegamos nessa crise, nos comprometemos a trabalhar ainda mais juntos em nossa defesa da liberdade e dos valores democráticos que estão embutidos nessa aliança, a OTAN. Imediatamente após a reunião da OTAN, eu falei com o presidente. Biden confirma, então, a conversa com Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Elogiei as corajosas ações do povo ucraniano, que luta para defender seu país, e transmiti apoio econômico, humanitário e de segurança contínuo dos Estados Unidos, bem como os nossos esforços para reunir outros países e fornecer assistência semelhante. Era isso que se referia a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, agora confirmado, então, em declaração da Casa Branca. Professora, já peço a sua avaliação sobre as palavras da Casa Branca nesse momento, dizendo que vai enviar mais militares
e que o esforço de suplementar ali as necessidades da Ucrânia é contínuo e que mais busca outros países para que também ajudem a Ucrânia nesse momento. E aviso que Heloísa Vilela vem com a gente também em instantes, direto de Nova York. Professora. Exatamente. Justamente como eu estava falando, existe uma preocupação muito grande em resguardar os membros da OTAN e outros países europeus, do leste europeu, de futuros avanços da Rússia. Achei muito interessante o trecho em que os Estados Unidos apontam que vão defender cada centímetro do território dos membros da OTAN. Então, isso já é uma sinalização de longo prazo. Do ponto de vista da Ucrânia, o envolvimento direto da OTAN nesse momento teria um custo muito elevado do ponto de vista do risco de uma escalada, possivelmente nuclear, em um conflito entre a OTAN e a Rússia. Então, o que a OTAN pode fazer agora é justamente esse apoio mais indireto, envio de armamentos, apoio humanitário, que é um tipo de auxílio que pode ter algum efeito, mas que tem um risco de escalada direto baixo do ponto de vista do enfrentamento direto contra as forças da OTAN e a Rússia. Professora, muito bom, obrigada.